12 horas e 29 minutos e 37 segundos, 38 agora. Quem chega agora pra gente aqui é o nosso Fala Amazonas, que é o Socorro Sampaio. Socorro, tudo pronto para entrar agora com o nosso Fala Amazonas? Uma ótima tarde para você, viu? Oi, Márcia! Que bom, Márcia, poder estar aqui pertinho de você no Fala Amazonas. E olha, é claro que você estava aí acompanhando agora, né, com a nossa querida Márcia Lasmar. Fica agora aqui na minha companhia no Fala Amazonas. E eu já deixo à sua inteira disposição todos os nossos números. É muito fácil você participar conosco. Anota aí, 3308-2932, 3308-2902. Anotou? E o nosso WhatsApp, 982917171. Olha, gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre muitos temas importantes, entre eles a greve, que você acompanhou durante toda a manhã aí no Agora, né, com detalhes, com muitas informações. E a gente sabe que muita gente sofre com a questão da greve, essa greve que já acordou Manaus e fez muita gente chegar atrasado aí no seu setor de trabalho, muita gente que nem conseguiu chegar, não é? Os estudantes que deixaram de estudar hoje, no dia de hoje, e a gente sabe como é difícil, né, para muita gente que precisa acordar cedo, que marcou aí seus exames. O poder público já não é fácil, já não é simples. E aí, o CISREG dificulta mais ainda, gente, quando nada acontece. Muitas vezes você já deixa de fazer seus exames e ainda com a greve a coisa fica pior. É claro que no programa de hoje, daqui a pouquinho, a gente vai dar mais detalhes sobre essa greve que está acontecendo no dia de hoje na cidade de Manaus. É um Deus nos acuda, não é? E no programa de hoje também, nós vamos falar sobre um problema, Márcia Lasmar, nossa, que muita gente tem, minha amiga. Eu espero sinceramente que o nosso telespectador, você que está nos acompanhando neste momento aí do outro lado, não sofra com isso. Vamos falar sobre doenças inflamatórias do intestino. Xiii, é muito ruim, é algo assim que nos preocupa, né? Então, a gente se preocupa com isso, a gente quer, claro, nesse momento, chamar a sua atenção para que você possa participar conosco no programa de hoje. Dr. Sidney Chalub, no Fala Amazonas, aqui hoje, tá? No Alô Doutor, vai dar detalhes sobre todas essas doenças, tem cada uma, gente, que você nunca ouviu falar, mas vai ouvir no dia de hoje. Vai dar os sintomas também. Mas olha, o nosso telefone já está aqui na sua tela, 3308-2902, 3308-2932. Então, liga, participe. Nossas redes todas estão aqui à sua inteira disposição, nossas redes sociais, nosso Facebook também, nosso WhatsApp, 982917171, na nossa tela. Então, eu já aguardo as suas mensagens para o dia de hoje, tá certo? Olha aí, muita gente já participando conosco aqui. Você também já pode mandar. Eu faço questão de ler todas as mensagens que chegam todos os dias para o nosso Fala Amazonas. Mas olha, deixa eu mostrar para você que está do outro lado, porque o mês de maio, nós sabemos que é um mês dedicado pela Igreja Católica Maria, Mãe de Jesus. E em muitas paróquias, há a tradição da coroação de Nossa Senhora. Na paróquia de São Raimundo não foi diferente. Essa coroação ocorreu na noite de sábado. A nossa repórter, a nossa equipe de reportagem, não é? Ela esteve lá. E agora, é claro que o programa começando agora, a gente já vai mostrar aí a nossa vinheta, né, gente? Põe no ar! E olha, a gente já quer agradecer a comunidade Beata Maria Assunta, no bairro do São Raimundo, que gentilmente convidou a nossa equipe de reportagem para mostrar como foi a coroação de Nossa Senhora. Esse mês de maio é um mês dedicado, né,
A Igreja Católica dedica, de fato, a Maria. E nós vamos mostrar para você que está em casa como foi esse momento. Põe no ar. Deus escolheu te ver e todos os anjos cantam amém. A cerimônia de coroação de Nossa Senhora foi realizada na comunidade Beata Maria Assunta, no bairro de São Raimundo. As homenagens são formas de devoção dos fiéis à Mãe de Jesus. Mais uma vez, mais um ano, a gente vem aí concretizando mais um trabalho com a comunidade toda, né? A gente sabe que a gente pode muito mais. E desde já agradecendo a todas as pessoas que puderam nos ajudar e tiveram aqui conosco nesse grande evento, que é a coroação de Nossa Senhora. A cerimônia de coroação contou com as participações do cantor Zezinho Correia e da cantora Fátima Silva. Rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras moles, seus rios, seus campos e as noites serenas. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. A gente fica muito emocionada, assim, esses momentos são gratificantes. É um momento de encontro com Deus, com Nossa Senhora. E esse momento de grande fé eu não poderia deixar de participar, jamais. Vestidas de anjos, forma tradicional da coroação, as crianças ofertaram presentes com fortes simbolismos. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por Deus, sim. Ana Beatriz, que entregou a coroa à imagem de Nossa Senhora, falou da emoção que sentiu. Foi uma emoção muito boa que senti no meu coração. Estou muito nervosa, tenho vontade de chorar. Olha que coisa boa, né? A gente fica feliz, agradecida a Deus também por estar hoje nessa emissora tão família, que é a TV em Tempo, aqui no nosso SBT, esse espaço que nos recebeu com tanto carinho, tantos colegas, tantos amigos que nos recebem todos os dias, e isso é importante, não é? Aonde quer que eu vá, eu, Conceição, todo mundo, aí, Socorro, Fala Amazonas! Isso é um prazer, uma alegria poder estar aqui. Daqui a pouquinho ele, que já está aqui conosco, Dr. Sidney Chalub, estava com saudade, né? De estar na TV, né, Dr. Sidney? E olha, gente, agradecer também a todos os telespectadores que estão enviando mensagens. Põe no ar aqui na nossa tela pra gente. Vamos ver quem que tá sintonizado aqui. Olha, o Marcos Brendo, tô ligado, Socorro, no programa Fala Amazonas. Um grande abraço, Socorro Sampaio, sucesso nessa nova etapa da sua vida. Poxa, Marcos, muito obrigada. O Marcos fala lá do bairro do Aleixo, nosso querido bairro do Aleixo. Quero agradecer também, olha, tem mais gente aqui. Põe no ar aí, vamos mostrar aí essa moçada, essa rapaziada boa. Amo vocês. Olha que coisa boa. Ui. Doutor Sidney, tá vendo? É isso aí. Então é uma alegria poder saber que você está do outro lado, nos acompanhando. Você que estava aí acompanhando, não é? O Agora, com a Márcia Lesmar, fica depois do Agora, todos os dias, de segunda a sexta-feira, na minha companhia, na companhia da minha irmã Conceição Sampaio, que, é claro, hoje está lá em Brasília, trabalhando por todos nós, não é? Essa confusão toda, mas a Conceição tem feito o seu melhor, e é claro que a gente percebe aí, através da postura, dos votos, que esse caos que está acontecendo não está acontecendo por causa da nossa querida Conceição Sampaio. Que coisa boa, hein? Olha, gente, deixa eu mostrar agora para você, porque dia 18 de maio foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas todo mês de maio está sendo trabalhado aí campanhas, não é?
São movimentos que estão acontecendo para proteger as nossas crianças e adolescentes. E a gente sabe que esse crime acontece muito aqui no nosso estado, no país inteiro. E os números, infelizmente, têm aumentado, as pessoas estão denunciando mais e nós precisamos fazer a nossa parte. A gente vai mostrar como é que foi uma das caminhadas que foram realizadas aqui na nossa cidade para combater infelizmente, essa exploração e que é crime. Põe no ar. Hoje o Fala Amazonas está mostrando aí, através das nossas imagens, uma caminhada, Conceição, em defesa das nossas crianças e adolescentes. Afinal, o mês inteiro é dedicado, não é, para essa reflexão tão importante, porque todos nós precisamos levantar a bandeira contra a violência, o abuso sexual de crianças e adolescentes. Aqui ao meu lado, o nosso secretário Dante, que é da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, o nosso ouvidor Rodrigo Guedes. E aqui atrás, é claro, a garotada das escolas. Tudo bem, gente? Tudo! Olha aí, tá todo mundo aqui na caminhada, porque é uma caminhada muito importante, não é isso, secretário? Com certeza, Socorro. Nós precisamos defender essas crianças, afinal de contas, essa caminhada é em prol delas, para que não haja mais abuso contra adolescentes, contra crianças, para que a gente possa lembrar sempre dessa data. Essa data, Socorro, para você ter ideia, há 44 anos atrás, não é uma data festiva, não é uma data sensacional, mas é uma data que precisa ser lembrada, porque há 44 anos atrás, uma criança de 8 anos foi atacada, abusada, estuprada, drogada e morta. Então hoje nós fazemos a lembrança disso para que a gente não possa esquecer que elas precisam ser defendidas e amadas e não atacadas e abusadas, porque abuso contra criança e adolescente é crime. Secretário, qual é o telefone que quem está nesse momento nos acompanhando aí através do Fala Amazonas pode ligar para poder denunciar, fazer a sua parte enquanto cidadão que é? Nós temos o Disque 100, que é nacional, que você pode ligar, sempre avisando sobre qualquer suspeita que nós tomamos conta e acionamos. E nós temos também o 0800 092 6644, que é o nosso Disque 0800, para que a gente possa também cuidar e acionar de todas as formas para que esse crime não aconteça. Abuso e exploração sexual é crime, Conceição, e a gente precisa fazer a nossa parte. Não é isso, secretário? Exatamente. Boa tarde, Conceição. Boa tarde, querida amiga também, Socorro Sampaio. E boa tarde a todos os telespectadores. Essa é uma data, como o nosso secretário Dante falou e como você falou, de reflexão para toda a nossa sociedade brasileira. Como nós vimos uma operação no Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil, somente não no Rio Grande do Norte, foi o único estado que não foi detectado esse crime. Uma quadrilha no Brasil inteiro, 251 pessoas presas, com milhares de imagens de jovens, de adolescentes, de crianças pornográficas. Esse é um crime silencioso, esse é um crime que acontece dentro de casa, na grande maioria das vezes com alguém próximo, alguém da família, um vizinho, alguém de perto da casa que tenha convívio na família. E muitas vezes difícil de localizar, um crime difícil de você ver acontecendo, porque ele acontece na grande maioria das vezes dentro de casa, no escuro. Na confiança que você muitas vezes tem com aquela pessoa. O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é uma luta diária, não é apenas no 18 de maio. Por isso, o prefeito Arthur Neto, na sua gestão, fortaleceu os canais de denúncia com 2 disques que funcionam 24 horas por dia, todos os dias. Fortaleceu o trabalho junto aos conselhos tutelares, que também são incansáveis nessa luta. São vários canais para denúncia e o importante é que a sociedade não se cale. Este ano, essa luta contra
conta com o reforço do Fundo Manaus Solidária, presidido pela dona Elizabeth Valeco Ribeiro, a nossa primeira-dama, que tem um cuidado todo especial pelas crianças e que não quer que essa luta pare. Os Disque Direitos Humanos 0800 092 6644 e o Disque Denúncia 0800 092 1407. Além disso, ainda tem o Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional. É isso aí, nós precisamos, Conceição e todas as pessoas que neste momento estão nos acompanhando através do Fala Amazonas, nós precisamos disso, ó. Respeite as crianças e os adolescentes! É isso aí, Socorro Sampaio para o Fala Amazonas. Pois é, né? Esse é um crime mais comum do que a gente imagina, gente, mas nós não podemos banalizar, de jeito nenhum. Nós precisamos fazer a nossa parte porque muitas vezes ele acontece dentro de casa, né? Muitas vezes envolvendo o próprio pai, é verdade, envolvendo a mãe, padrasto, tio, vizinhos próximos. Então, se você conhece, se você sabe, se você já ouviu falar, se você já viu esse crime acontecer perto de você, denuncie. É importante, nós precisamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, tá certo assim? Então não feche os olhos, nós precisamos abrir e, claro, vigiar e orar, viu? É assim que a gente precisa agir. Olha, a gente faz um breve intervalo comercial, mas antes disso, deixa eu mostrar a foto de uma telespectadora aqui, olha que coisa boa! Tô ligado no programa Fala Amazonas. Manda um abraço aqui pra nós, eu, o Júnior Mota e meu sobrinho. Então eu vou, claro, pro intervalo comercial mostrando a foto. Enche aí a tela, diretor. Nossa telespectadora merece, nosso telespectador também. Eu vou e volto já na volta com o Alô, Doutor. Já estamos de volta e é claro que você já viu aí a figura desse homem, né? Todo mundo gosta. Doutor Sidney Chalub agora no Alô Doutor. Tudo bem, doutor Sidney? Tudo bem, boa tarde. Eu tava com saudade. É mesmo? Com saudade, agora nós estamos num ambiente gostoso e vamos falar e tirar dúvida da nossa população de muitas doenças. E hoje nós vamos começar falando de um assunto que está em voga e que está acometendo muito a nossa população, principalmente jovens, Socorro. Doenças inflamatórias do intestino. Você sabe o que é isso? Você sofre com isso? Pois é importante a gente começar pelo início, né, doutor Sidney? Explique um pouquinho o que são essas doenças inflamatórias. As doenças inflamatórias do intestino é um grupo de doenças, principalmente duas doenças, que é a doença de Crohn e retocolite, que elas se manifestam principalmente com quadro de diarreia, e esses quadros podem evoluir para umas doenças mais graves. A doença de Crohn, a gente chama doença inflamatória intestinal, mas ela pode estar da boca até o ânus, e ela caracteriza, às vezes, Socorro, por fístulas e umas comunicações anormais do intestino. É como se a parede do intestino ela ficasse espessada e começa a ter formação de contatos com outras vísceras. Ela pode também causar obstrução intestinal e o que chama atenção é que ela, apesar de ser uma doença de causa não conhecida, mas ela tem muito a ver com o estado emocional da pessoa. Acredita-se que seja uma doença imunológica e que o seu organismo produz isso. E quando você está muito estressado, quando você está num momento ruim da sua vida, você manifesta o quadro, principalmente com diarreia. E a outra é a retocolite ulcerativa, que é uma doença muito comum, quadros de diarreia associado a muco e sangue, e muitas vezes elas são diagnosticadas como amebíase. É problema de ameba e toma um remedinho para ameba e não melhora, e a pessoa vai tendo esse quadro de uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, e Sim. Quando se faz o diagnóstico, às vezes, já está com as complicações mais graves, e eu quero chamar a atenção que ela é uma doença que tem um potencial até de malignização. Se você tem essa doença por mais de 10, 15 anos, a gente tem que fazer o tratamento precoce e trazer essa pessoa novamente à vida. Isso Agora, é doutor Sidney, o senhor falou que muitas vezes essas doenças são confundidas, não é, com amebíase.
Ou seja, você acaba tomando medicamentos que não tem nada a ver com o seu quadro que precisa de fato ser tratado. E aí, quando uma pessoa passa por esse momento, né, essa doença vai complicando, é claro. O que fazer? Porque se você já está ali diante de um médico que confunde o problema, não é? O que essa pessoa tem que fazer? Primeira coisa, não automedicar. Existe a automedicação, porque o meu vizinho toma isso, a minha mãe toma isso. Então, a primeira coisa é não se automedicar. Procurar um médico. Quando você tem uma diarreia que dura mais de 10 dias, tem alguma coisa normal. Errada. A outra coisa, uma característica dessa doença é a presença de sangue. Sim. Sangue nas fezes. Eu sempre digo que sangue fora da veia, ele não é normal. Preocupa. Então, toda vez que você eliminar sangue nas fezes, ou tem sangue na urina, ou vomitar sangue, você tem uma doença grave, que tem que procurar um médico para tratar. Tem que acender aquela luzinha de alerta. A luzinha de alerta. Agora, doutor Sidney, o senhor sabe que o maio roxo, né? Esse maio também é dedicado aos cuidados das doenças intestinais. E nós sabemos que vários profissionais da área de saúde, eles estão promovendo, assim, várias manifestações, caminhadas, para chamar a atenção, para alertar. Como o senhor falou, não são doenças conhecidas e muitas vezes são confundidas. É preciso, sim, nós abrirmos aí o nosso conhecimento, a informação, porque a informação ela é muito importante para poder a gente tratar a causa de forma correta. Vamos acompanhar um pouco como foi esse momento, doutor Sidney? Vamos, que é importante. Vamos lá, põe no ar. Com o objetivo de alertar a população sobre a importância das doenças de Crohn e retocolite ulcerativa, foi realizada a caminhada Maio Roxo. A mobilização aconteceu na Ponta Negra. De acordo com os organizadores do evento, conscientizar é um passo que Manaus precisa, pois a doença é pouco conhecida pela população. É uma inflamação que afeta o intestino grosso. Geralmente é o intestino grosso mais afetado, mas ela também pode afetar outras partes do aparelho digestivo, intestino delgado, estômago, esôfago, e ela se divide em duas formas. Nós temos a doença de Crohn, que é a doença que afeta desde a boca e pode afetar o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o cólon. E temos a retocolite, que afeta especificamente o cólon e o reto. Conscientizar a população da importância de conhecer a doença inflamatória intestinal, que ela é uma doença crônica e, como tal, tem que ser abordada. Ela acomete muita população, independente da faixa etária, apesar dela acometer adultos jovens, pode acometer crianças e idosos, e muitas vezes as pessoas não sabem que tem e ficam tratando como se fosse uma diarreia, como se fosse ameba. Então, a conscientização é que você tem que procurar o médico, fazer o exame e fazer o tratamento, porque a doença inflamatória hoje, ela é uma doença tão importante e ampla que a gente às vezes até funciona como uma doença pré-maligna. Então é importante você, toda vez que tiver diarreia por mais de um mês, procurar o médico, fazer um tratamento, tentar fazer o diagnóstico, porque como a doença crônica tem que ser controlada. E essa conscientização é isso, mostrar que qualquer pessoa ela pode ser portadora dessa doença e não tem que ter preconceito, porque ela tem tratamento e com médicos que conhecem e a medicação especializada, você vai levar uma vida dentro do normal. Normalmente o paciente tem muitas idas e vindas ao hospital, porque é uma doença que cursa com diarreia, dor abdominal, náuseas, sangramento. Então, até chegar a um diagnóstico, leva em torno de 6 meses a 1 ano. Então, é um período longo para a gente, porque a doença precisa ser diagnosticada o mais precoce possível para que a gente possa começar o tratamento precoce, porque é uma doença, como a gente havia falado, que tira o paciente da atividade laboral, além de hoje nós temos alguns artifícios farmacêuticos que são muito caros. E quanto mais precoce a gente começar a utilizar algumas drogas, o paciente volta à qualidade de vida normal e para essa ida e vinda ao hospital, que é caro para o Estado, né? E aqui no Amazonas tem uma estimativa de quantas pessoas passam com essa doença? Hoje a gente está querendo montar a associação e agora a gente está com um dos pacientes que criou o site, que é o Crohn Companheiros, é o crohnpanheirossan.com.br, que vai cadastrar esses pacientes, mas certamente
pelo menos 150 pacientes, que a gente, um grupo de médicos, não Raul, que trata dessa doença aqui no Amazonas. As doenças de Crohn e retocolite ulcerativa são mais comuns em pessoas entre 14 e 40 anos. Thaís foi diagnosticada aos 18 anos e nos relatou que passou por momentos difíceis, mas o tratamento melhora a qualidade de vida dos pacientes. Quando eu tive a confirmação da doença, além das especulações, né? Eu fiquei realmente sem chão, foi muito complicado. Eu precisei de muito apoio dos meus pais, dos meus amigos, trabalho psicológico em cima de tudo isso. E assim, hoje eu consegui aceitar a doença, consigo conviver tranquilamente há 1 ano e meio. E, sinceramente, dá pra gente conviver com as DIs. É difícil, como tudo na vida, mas sempre tem esperança. Olha, a gente vai dar uma paradinha agora no Alô Doutor, porque nós vamos ao vivo conversar com o nosso repórter Demilton José, que tem detalhes, informações sobre essa greve. Manaus, infelizmente, acordou com essa greve no transporte coletivo. Mais uma greve, na verdade, né? A gente fala agora com o repórter Demilton José, que traz as últimas informações. Fala, Demilton! Muito bem, nós somos às 12 horas e 55 minutos na capital e nós estamos falando aqui da Djalma Batista. E apesar da paralisação do transporte coletivo em 50% da frota, a cidade caminha, né? Primeiro foram os caminhoneiros, agora o setor rodoviário aqui na capital do estado. E tudo indica, Socorro, que os petroleiros devem paralisar ainda este final de semana. Bom, na realidade, a categoria está pedindo, pelo menos que o Sinetran atenda ou dê um sinal de 4% para a categoria, para poder a frota voltar a funcionar 100% aqui na capital. Mas, de acordo com o próprio sindicato dos rodoviários, segundo o presidente, o Juvaci Oliveira, o Sinetran quer repassar somente 1% e a categoria não quer aceitar esse 1%, né? Então, enquanto isso, apenas 50% da frota está funcionando e, como a gente pode observar, aqui na Djalma Batista, um engarrafamento muito grande, são poucos os ônibus, poucas pessoas foram trabalhar e aqui onde eu estou, nesse momento, na parada de ônibus, existem algumas pessoas que estão aqui esperando pelo transporte coletivo. Eu vou chegar até essa senhora aqui, qual é seu nome? Maria Creuza. Dona Maria, quanto tempo a senhora está esperando o ônibus? Eu já estou com mais de hora aqui, vixe. E a senhora vai para onde? Eu vou lá para Santa Elvina. Santa Elvina, pelo jeito não vai passar agora. Não. Estou cansada já, fico em pé, fico sentada e... E o que a senhora acha dessa paralisação? Eu acho uma sacanagem, olha. Eu acho uma sem vergonhice desse povo, olha. Que não tem o que fazer, inventa essas coisas. Essa é a revolta popular. Olha, mostra aqui rapidinho, olha a situação desse ônibus aqui. Muita gente querendo entrar nos coletivos. E a gente volta com você, Socorro, aí nos estúdios. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tá aí, gente, a situação do povo, né? Já não é fácil essa situação quando não acontece greve, né? As pessoas já precisam esperar de forma indeterminada pelo seu ônibus, pela sua linha passar. E com a greve, essa situação piora ainda mais. A Justiça já tomou uma medida já mais salgadinha, R$200 mil aí, né? E a gente sabe que, mesmo assim, os rodoviários, eles permanecem porque tem um objetivo. E a gente espera, sinceramente, que a coisa venha melhorar. Porque a senhora ali disse que ela ainda está aí há um tempinho esperando o ônibus dela. Esse ônibus que ainda não chegou. Então vamos ver se a coisa normaliza, não é? Daqui até um pouquinho mais. Vamos ver como é que isso permanece, como é que fica. Mas olha, gente, a gente sabe que a vida do nosso povo não é uma vida fácil, né, doutor Sidney? Não é? Acordar cedo, ter que ir trabalhar, esperar um ônibus que não oferece qualidade nenhuma nos serviços. Mas, gente, olha, esse povo realmente brasileiro é um povo que merece viver dias melhores, viu? Olha, a gente faz um breve intervalo comercial, mas o Dr. Sidney permanece aqui conosco. Manda a tua mensagem, manda a tua pergunta. Nós estamos falando sobre doenças inflamatórias do intestino. Essas doenças, gente, tem muita gente que sofre com ela. Há pouco o Dr. Sidney me dizia que aquela pessoa que deu entrevista na nossa reportagem teve que passar por uma cirurgia porque não conseguia descobrir qual era o problema.
Então, se você está vivendo situações como essa, presta atenção no nosso quadro Alô Doutor, que volta após o intervalo comercial. Fala Amazonas de volta! E é claro, vamos dar aqui agora uma atenção, né, doutor Sidney, para os nossos telespectadores, eles que enviaram suas perguntas, querem tirar dúvidas. Vamos ver aqui, põe aqui, porque a participação, doutor Sidney, é muito importante, até para que o senhor, como médico, possa orientar melhor as pessoas que estão nos assistindo. Põe no ar aí, vamos mostrar a nossa... Doutor, me chamo Raimunda. Gostaria de fazer uma pergunta. Quais são as causas da doença de Crohn? Raimunda, a sua pergunta é bem interessante porque não existe uma causa específica. Acredita que seja uma doença autoimune. Teu organismo desenvolve isso. Mas ela pode ser desencadeada pelo estresse, por algum quadro infeccioso. É muito comum após uma diarreia infecciosa, após amebíase ter muito disso. Uso de algumas medicações. Mas hoje esse é o grande problema, porque nós não sabemos a causa específica da doença. Nós acreditamos que ela é uma doença autoimune e as pessoas desenvolvem uma reação contra seu próprio organismo. E isso é muito comum nas artrites reumatoides. Por isso que, como a doutora Débora falou, às vezes a manifestação da Crohn, ela é fora do intestino. Ela pode dar problema de articulação, pode dar problema no olho e por conta dessa manifestação toda de ser uma doença ocasionada pelo teu sistema imunológico. E como que se descobre, doutor Sidney? Quais são os exames? O exame que a gente faz hoje, o padrão ouro, ainda é o exame de colonoscopia, que você faz a biópsia, você identifica. Hoje nós temos alguns exames de fezes, que é chamada calprotectina fecal. Nós temos os marcadores específicos, mas o mais importante é um acompanhamento médico especializado para que nós possamos, como foi falado em alguns casos aí, devolver esta pessoa à vida normal, porque na grande maioria das vezes ela comete adultos jovens na sua fase produtiva que param de estudar, param de trabalhar e as pessoas já têm um contexto emocional muito complicado e com essa doença ela tende a ficar cada vez pior. Então, o diagnóstico geralmente é feito através da biópsia de uma colonoscopia. Vamos mais uma vez às ruas? Ouvir mais um telespectador, né? Que com certeza também quer tirar as dúvidas. Põe no ar. Doutor, meu nome é José Leal. Eu gostaria de saber se a doença de Crohn ou a reticulite ulcerativa pode piorar com o tempo? Sim, se a doença não for tratada, ela piora com o tempo. E a retocolite ulcerativa, José, ela tem uma característica. Ela hoje é considerada uma doença que tem um potencial de maliganização muito grande. Então, as pessoas que têm essa doença há mais de 10, 15 anos e vai evoluindo com isso, nós temos que aumentar a vigilância, porque é uma das grandes causas de câncer de intestino grosso. Então, ao longo do tempo, esse acompanhamento tem que ser cada vez mais próximo. Agora, doutor Sidney, o sistema, né, o SUS, ele consegue oferecer profissionais também para essa pessoa? Porque a gente sabe, né, que muitas vezes não tem condições de pagar o particular. E aí? Ela vai estar em boas mãos? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, saber a que médico você vai procurar. Hoje, quem acompanha a doença inflamatória intestinal é o proctologista e o gastroenterologista. Abri uma ressalva que hoje é o dia do gastroenterologista. Eu quero mandar um abraço para todos, em nome da doutora Débora. E eu quero mandar um abraço para o senhor. E, então, os gastroenterologistas e coloproctologistas são esses médicos. Então, na rede nós temos coloproctologista e gastroenterologista no Sistema Único de Saúde. Isso é importante saber. Uma vez feito o diagnóstico e confirmado, nós temos a medicação que é dada de forma gratuita. Então nós temos vários tipos de medicações que a gente faz através de comprimidos e nós temos também umas drogas, como o doutor Raul falou, que são mais caras, que são os biológicos, são drogas que a gente tem que ter um acompanhamento mais próximo e toda ela nós temos na rede pública. Então, médicos cadastrados, eles podem fazer a solicitação dessa medicação. Vamos ouvir mais um telespectador, então, que com certeza já está aí querendo tirar também suas dúvidas. Põe no ar. Doutor, meu nome é Pietão Alves Serra e eu gostaria de saber se quem tem colite ulcerativa ou Crohn pode fazer atividade física. Boa pergunta, pode.
Se você estiver fora da fase de agudização e se estiver em O acompanhamento... que é agudização? Agudização é aquele quadro com diarreia, com sangramento, com muco, em que a pessoa fica prostrada, ela fica muito ruim porque ela fica caída mesmo, desidratada, ou às vezes na doença de Crohn, ela pode fazer quadro de obstrução intestinal e às vezes são situações que tem que fazer até cirurgia e aí tem um potencial até de letalidade, um risco de vida, que muitas vezes o diagnóstico é feito através da obstrução, porque a pessoa nunca procurou. E aí, quando a pessoa está bem tratada, você viu o exemplo dessa paciente que foi falado, da moça lá da Thaís, ela está fazendo suas atividades normais, voltou para a faculdade, volta à sua vida, e a atividade física faz parte do controle e do acompanhamento, porque você tem que estar um bem-estar físico, mental e social. Doutor Sidney, uma telespectadora acabou de ligar aqui pra gente, querendo tirar uma dúvida. Ela fez uma cesárea e ela vai precisar passar, né, também, por uma cirurgia bariátrica, e aí ela quer saber se precisa de um tempo ou pode fazer logo tudo junto. Olha, tem a recuperação pós-operatória. Então, quando você faz uma cirurgia de cesariana, você tem o útero aumentado de tamanho, tem todo aquele processo da lactação. A gente recomenda pelo menos 2 a 3 meses após a cesárea, até para adaptação do teu organismo, da amamentação, porque você vai ter que mudar muita coisa porque você vai mudar a dieta. Não é só o ato cirúrgico, Socorro. Então nós temos toda a dieta que você vai ter que se adaptar. E se você está dando de mamar, isso vai interferir diretamente no seu filho. Agora, doutor Sidney, olha, são muitos telespectadores querendo fazer perguntas. Gente, que bom! Fala, Amazonas! É para isso que existe. Agora, olha, para você que está do outro lado, querendo participar com a gente, doutor Sidney, eu quero lhe apresentar o nosso esqueleto aqui humano, né? Nosso amiguinho. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse esqueleto humano e eu quero que o telespectador, doutor Sidney, possa dar um nome para esse esqueleto humano, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar melhor para você, viu? Mais uma pergunta, mais um telespectador aqui no Fala Amazonas. Põe no ar. Doutor, eu me chamo Aldeni. A doença de Crohn pode virar um câncer? Aldeni, a doença de Crohn, ela mais dificilmente tem um potencial de malignização. Está mais relacionado com uma retocolite. Porque a doença de Crohn, ela é uma doença da parede do intestino. Ela tem, infelizmente, mais complicações clínicas do que a retocolite, mas ela não tem esse tanto potencial de malignização. Mas, infelizmente, ela, ao longo do tempo, como foi feita uma pergunta anterior, ela tende a piorar e ela pode dar quadro de obstrução intestinal. Por isso que é importante o acompanhamento para você que não deixar com que a doença progrida, porque ela pode obstruir desde o esôfago, do intestino delgado ou o intestino grosso. Nossa, doutor Sidney, ouvindo assim, eu até me arrepio, gente, até me arrepio. Falou em doença, a gente quer logo correr pro médico. Vamos ouvir mais uma telespectadora, põe no ar. Doutor, eu me chamo Marilza. Qual a incidência das doenças inflamatórias intestinais? A incidência da doença inflamatória intestinal, ela está em torno de 3 a 4% da população. Olha que coisa interessante. Principalmente em jovens, pessoas brancas e que têm uma atividade importante. O que tem chamado a atenção? O aumento dela. Por quê? Nós estamos cada vez mais em ambientes estressados, porque talvez um dos fatores que desencadeie essa reação autoimune é o estresse. Então nós estamos vivendo hoje um dia de corre-corre, um dia de desabastecimento. Então as pessoas estão cada vez mais estressadas e o fator estresse é um fator que tem feito com que eleve. A outra coisa é a dieta. A dieta, cada vez mais com alimentos condimentados, com alimentos gordos, com os fast food, tem piorado mais. E associado a isso a alimentação, então, né? É muito importante. É muito importante. A dieta é a base de tudo. Nós somos o que nós comemos, então a gente tem que ter esse como exemplo. Doutor Sidney, tem uma telespectadora querendo saber em que unidade hospitalar ela pode ir para fazer, por exemplo, esse tratamento, esse acompanhamento, esses exames da doença de Crohn. Olha, nós temos especialistas hoje que no HUGV, nós temos no PAN da Cachoeirinha, nós temos em várias policlínicas que tem gastroenterologistas e proctologistas, mas assim, eu posso dizer que no PAN da Cachoeirinha, a doutor Raul, a doutora Débora atendem lá. No Adriano Jorge nós temos médico especialista, no Getúlio Vargas, no ambulatório Araújo Lima,
em toda a policlínica que tenha gastrologista e proctologista, você pode procurar. Doutor Sidney, tem uma telespectadora que fez um tratamento de pólipos intestinais em 2005 e parou o tratamento, fez uma cirurgia e simplesmente foi para casa, né? Ela quer saber se ela ainda precisa continuar um tratamento, fazer um tratamento, o que ela deve fazer. Então vamos esclarecer o que é o pólipo intestinal. Muito bom. Pólipo intestinal é como se fosse uma pequena verruga na parte interna, que é a parte da mucosa do intestino. Então esse pólipo intestinal, ele pode crescer e ele pode ser também uma doença pré-cancerosa. Então você faz a colonoscopia e faz a biópsia. Se dependendo do tipo que deu, se for um adenoma, que é uma doença pré-maligna, você tem que repetir a cada 2 anos ou 3 anos. Como você está com 5 anos, a minha recomendação é procurar um médico para fazer uma nova colonoscopia, porque você pode ter novos pólipos e tem que fazer a retirada durante a colonoscopia. A colonoscopia é o melhor exame? Para pólipo intestinal é o exame padrão ouro, não só para diagnóstico, como para tratamento, dependendo do tamanho. Vamos às ruas novamente, doutor Sidney? Põe no ar. Doutor, me chamo Suelen. Gostaria de fazer uma pergunta. Qual a diferença entre os sintomas de Crohn, de uma colite ulcerativa e de uma colite inespecífica? Nossa, olha! A pergunta é muito interessante. Vamos pegar o Crohn, a manifestação dela, geralmente ela é quadro de mais de dores abdominais. Ela é uma manifestação de que a pessoa tem, às vezes, fístulas. E essas fístulas podem ser intestinais ou podem ser fístulas anorretais. A retocolite ulcerativa, ela vai caracterizar por quadro de diarreia, associado à presença de catarro, de muco e sangue. E é muito difícil, clinicamente, você fazer o diagnóstico de uma colite inespecífica. A colite inespecífica é uma colite em que nós não temos uma causa relacionada como essa. E ela vem muito do dia a dia. Talvez você comeu uma coisa, você teve uma amebíase, você tem uma colite que eu poderia dizer que seria uma fase menos intensa de uma retocolite. Porque, às vezes, mesmo o diagnóstico através da colonoscopia e da biópsia, ele não dá retocolite ulcerativa e a pessoa continua com o tratamento e o tratamento clínico da retocolite trata a colite inespecífica. Então, na verdade, a sua pergunta é interessante, mas a gente só tem como fazer o diagnóstico através da biópsia feita através da colonoscopia. Agora, doutor Sidney, tem cura? Essas doenças, elas são crônicas? São doenças crônicas, mas que nós temos o controle. E tendo o controle, você devolve a vida Vive uma à vida pessoa normal. normal. Assim como tem o diabetes, assim como tem a pressão alta, assim como a doença do refluxo hoje é considerada uma doença crônica. A síndrome do intestino irritável, gente, eu falo para todo mundo, eu tenho a síndrome do intestino irritável. Não tem nada a ver com essas doenças aí que o Dr. Sidney está falando. Mas eu digo como é um problema complicado, difícil de lidar. Não é, Dr. Sidney? É por isso que a informação é tão importante, porque, olha, aí você vai conseguir ter uma vida normal, como eu. E por isso eu vou levantar aqui, eu danço, eu requebro. Vem aqui, meu querido, eu sou uma dama. Se levante aqui comigo. Vamos lá apresentar nosso esqueleto aqui. Nosso amigo. Doutor Sidney, me diga uma coisa, é nosso amigo, mas esse aqui não foi humano não, né? Hã? Não, isso você vai estar conosco no programa e a gente queria que você sugerisse o nome para o nosso amigo, né? Tudo bem, meu querido? Sem nome, seu nome tá aqui. Você que está nos assistindo aí, você pode dar um nome aqui para o nosso esqueleto. Ele veio, ele é amigo do Dr. Sidney Chalub. Ele já foi médico algum dia? Quem sabe, né? Já está por aqui, mas tem muita coisa que a gente vai usar dele. Sim, a explique aí pra óssea, gente. as vértebras, a inervação, muita coisa que a gente... Tem uma hérnia também de disco, olha aqui, que a gente vai discutir ao longo do dia. Tá uma hérniazinha aqui, ó. Ai, gente! E a gente vai discutir quando estiver falando daqui 2 semanas sobre dor crônica. Nós vamos usar muito esse esqueleto e você pode sugerir um nome que você vai nos ajudar muito no nosso companheirinho do programa. Olha, a arcada dentária aqui, gente, tá completa. Olha que coisa bacana. Isso é muito bom, né? Portanto, a gente vai tirar todas as nossas dúvidas aqui com o nosso Dr. Sidney Chalub. E você que está do outro lado nos acompanhando, manda aí tua mensagem através das nossas redes sociais, o nosso Facebook, né? Nosso WhatsApp, enfim, dando um nome aqui para o nosso esqueleto sem nome. Sem nome? Não, mas sem nome não. Sem nome é eu que estou dizendo, gente, né? Então, Dr. Sidney. Nosso amigo misterioso. Nosso amigo misterioso. Vai ter o nome rapidinho. Semana que vem já está com o nome. Então, Dr. Sidney, eu queria agradecer a sua participação, né? E a gente sabe
que essas doenças, gente, inflamatórias do intestino, elas são muito comuns. Tem muita gente que não fala porque tem tabu, tem vergonha, tem preconceito, mas na hora que você sente os sintomas, meu amigo, você quer socorro, né? Você quer ajuda, você quer médico, você quer tratamento. Foi por isso que eu perguntei pro Dr. Sidney aonde as pessoas podem buscar essa ajuda, porque nem sempre é fácil de ser encontrada. É muito complicado mesmo, não é todo mundo que entende das doenças, não é, Dr. Sidney? Eu quero chamar a atenção que ela pode dar tanto em homem e mulher. E o que eu mais vejo é isso, são pessoas que têm vergonha de buscar o tratamento, elas têm vergonha específica em relação a isso. E você não tem que ter vergonha. Você tem que ter vergonha de ter uma doença e não buscar o tratamento. Então, essas doenças do trato gastrointestinal, doenças de hemorroida, que nós vamos falar aqui, doenças de fístula intestinal, muitas vezes as pessoas têm doença e evitam de ir ao médico. Então, a desinformação e a vergonha talvez seja o grande mal que nós temos hoje em dia. E nós estamos aqui ao lado de um grande profissional. O Dr. Sidney Chalub, ele é o cara. Esse cara é ele. Deixa eu mostrar, fique aí perto do nosso homem, né? Gente, deixa eu mostrar aqui rapidinho, tá bom, pessoal? Que a gente quer mostrar no nosso Facebook, né? O pessoal que tá mandando aqui as mensagens pra gente. Dá pra colocar aqui nas nossas redes sociais, gente? Dá? Deixa eu ver aqui quem é que tá com a gente, olha. Oi, Conceição! Estou gostando do Fala Amazonas, estou ligado todo dia. Aqui quem fala é o Ermelon Forrozeiro. Ermelon Forrozeiro. Olha que coisa bacana, obrigada, querido. Ele é forrozeiro. Já quero aproveitar para convidá-lo para vir aqui com a gente se apresentar, né? Nas sextas-feiras aqui no nosso Fala Amazonas. Tem mais, a gente vai mostrar mais alguém aqui. Quero mostrar. Olha aí. Bota nome do esqueleto de quê? Gente, Dr. Francisco Xavier. Olha aí a nossa amiga Márcia aí, ó. Tá vendo? Olha aí que coisa boa. Aqui é o seguinte, o Fala Amazonas é democrático, todo mundo aparece. Eu quero agradecer a todo o pessoal que está nos acompanhando. Vem comigo aqui pra gente encerrar o Fala Amazonas dessa terça-feira. Já agradecendo mais uma vez ao Dr. Sidney Chalub, que larga tudo pra vir aqui conversar com os nossos telespectadores. Dr. Sidney, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, eu estava com saudade de vocês e a gente vai continuar esse processo. E assim, mande dicas e sugestão de pauta para a gente discutir aqui. Se você tem uma dúvida sobre determinado assunto ou tem vergonha de discutir, manda para a gente que nós vamos tentar esclarecer suas dúvidas cada vez mais. Olha, Dr. Sidney, tem um telespectador que meu diretor está me dizendo que está querendo saber sobre a síndrome do intestino irritável, porque ele disse que ele acha que ele tem isso, porque ele fica muito irritado. Ah, meu Deus, já encerrou? E aí, Dr. Sidney? A gente fala então no próximo programa. No próximo programa vamos falar sobre síndrome do intestino irritado, para você tirar suas dúvidas e talvez se você se enquadrar dentro dessa síndrome. Como diz, são vários sintomas que a gente tem que diagnosticar. Sim. Dr. Sidney, é algo assim muito comum, a síndrome? É muito comum e muitas das pessoas não sabem por que elas ficam sofrendo do intestino. Mas os sintomas são parecidos também? São, diferentes. A gente vai discutir semana que vem. Aguarda para a semana que vem que nós vamos falar sobre isso. Eu adoro fazer esse quadro Alô Doutor. Sabe por quê, gente? Porque além de tudo eu também tiro as minhas dúvidas aqui com o Dr. Sidney Chalub. A gente não quer mais ir embora, mas a gente vai ter que ir, gente! Até amanhã! É claro que eu aguardo você aqui na nossa TV Família, TV em Tempo, no Fala Amazonas. Tchau! E fica todo mundo com Deus!